Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É domingo, dia do Senhor, 23º domingo do tempo comum, ou tempo durante o ano. E hoje, se não fosse domingo, estaríamos celebrando a Natividade de Nossa Senhora. Uma festa mariana, e nós queremos agradecer ao Senhor, pelo dom que nos deu de Maria como nossa mãe, ao celebrarmos sua natividade no dia de hoje. Algumas comunidades que têm como titular a Natividade de Nossa Senhora celebram com mais solenidade, mas nós celebramos o domingo, o dia do Senhor, e pedimos cada vez mais a intercessão de Maria, que veio para esse mundo para poder fazer a vontade de Deus e gerar para o mundo o Filho de Deus, nosso Senhor. O Papa continua ainda, meus irmãos e irmãs, na sua viagem apostólica à Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura. Acompanhemos o Santo Padre na sua peregrinação, na sua visita, rezemos por ele e até o próximo dia 13 estará naquela região do Extremo Oriente, que nós peçamos a Deus para que possam ser momentos importantes para a vida de toda a igreja e todo o povo de Deus. Estamos aí no tempo da criação, que vai de 1º de setembro até 4 de outubro. E é interessante, meus irmãos e irmãs, que nesse ano que nós estamos lendo o livro de Ezequiel, nesse mês da Bíblia, aqui no texto base da Igreja do Brasil, aqui na última parte tem também o chamado profecia ambiental. Ezequiel 47, 1 a 12, que faz parte do texto base, em que fala justamente sobre a questão do meio ambiente, que pode ajudar também a ver esse tempo da criação. Ele fala do texto bíblico que é colocado, ou seja, que eu vi água vertendo debaixo da soleira do templo, em direção ao oriente, pois a fachada do templo dava para o oriente. A água descia do lado direito do templo, ao sul do altar, e aí vai, toda a descrição que está em 47, 1 a 12. E o texto base vai falar sobre a questão da água, que é importância, a questão das árvores e a questão dos peixes, que aparece nessa leitura. Depois faz um comentário no contexto da casa comum, ou seja, ele fala que essa exigência formulada acima de um modo abstrato encontra sua fundamentação na Sagrada Escritura, ou seja, aquilo que nos fala sobre essa questão toda. Maneira de falar, de comentar, que está aqui no texto base do livro de Ezequiel, dentro do tempo da criação que nós vivemos, meus irmãos e irmãs. Portanto, vemos que a leitura de Ezequiel pode nos aprofundar também nesse tempo da criação que ora nós vivemos. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, hoje começa em Quito, no Equador, justamente o 53º Congresso Eucarístico Internacional. Congresso Eucarístico Internacional. Lembramos que o único Congresso Eucarístico Internacional do Brasil aconteceu no Rio de Janeiro, na década de 50. Estamos já no 53º, lá em Quito, no Equador, que tem como tema justamente fraternidade para curar o mundo. E o lema, vós sois todos irmãos, Mateus 23, 8. É interessante ver que o tema, ou pelo menos o lema, está muito ligado à nossa campanha da fraternidade desse ano, que vós sois todos irmãos e irmãs. Portanto, o Congresso Eucarístico também vai contemplar justamente o documento do Santo Padre, sobre a fraternidade e a amizade social. Portanto, o 53º Congresso Eucarístico Internacional, que é em Quito, no Equador, que vai de 8 a 15 de setembro, e tem como tema Fraternidade para curar o mundo. Fraternidade para curar o mundo. E o lema, vós sois todos irmãos, Mateus 23, 8. Pensamos, portanto, meus irmãos e irmãs, a Deus, para que nós possamos ainda mais, unidos aos nossos irmãos que irão participar desse Congresso Eucarístico Internacional, que se difunda ainda muito mais a importância e a necessidade dessa grande missão de curar o mundo como a nossa fraternidade. Também lembramos de continuar convidando a todos, nesse próximo dia 10, depois de amanhã, começa aqui no Rio de Janeiro,
né, o 11º Seminário de Comunicação Social. Nasceu com a nossa jornada Mundial da Juventude, que completa esse ano 11 anos da sua realização, e dali nós continuamos a aprofundar a questão da comunicação. Estamos no 11º Seminário de Comunicação Social, do dia 10 ao dia 13 de setembro, aqui no Rio de Janeiro. Tem como tema Igreja Casa de Vidro. Ou seja, nós sabemos muito bem o que significa ter telhado de vidro. Igreja Casa de Vidro, em que fala da assessoria de comunicação na construção da reputação e identidade. Dá o que fazer para construir essa questão da identidade, mostrar bem o papel da igreja, e muitas vezes a imprensa ou ainda as mídias digitais, logo qualquer notícia sem prova, acaba querendo realmente atrapalhar toda essa identidade. Um trabalho interessante, um assunto interessante que iremos discutir aqui no Sumaré, no Rio de Janeiro. E meus irmãos e irmãs, nesse 23º domingo, aqui do tempo comum, o tempo durante o ano, nós temos aqui na leitura do Evangelho de Marcos, né, que Jesus passou por Sidônia, foi até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole, e trouxeram um homem surdo que falava com dificuldade, com fala de mudo também, não é? E pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele, e suspirou: abre-te. E seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou, ele começou a falar sem dificuldade. Tá? Meus irmãos e irmãs, muito claro isso também, dentro da iniciação à vida cristã. Não ouvir e não falar é próprio daqueles que ainda não foram batizados. Batizado é aquele que abre o ouvido. Assim é que um dos ritos opcionais hoje do batismo é éfeta, ou seja, abrir o ouvido, abrir justamente a boca, para que a gente possa louvar e bendizer o Senhor. Ou seja, Jesus leva para fora da comunidade, ou seja, traz para alguém que vai ficar um tempo de iniciação à vida cristã, fora da comunidade, para que depois ele possa estar realmente com o poder do Espírito do Senhor, né, a saliva, né, tudo mais, aí justamente ter seu ouvido aberto e sua língua solta. Solta no bom sentido, de falar as coisas de Deus, de anunciar o Senhor. É bem nesse aspecto, meus irmãos e irmãs, que vemos aí a importância de uma verdadeira iniciação à vida cristã. Uma pessoa que participa dessa iniciação à vida cristã passa a ouvir melhor a palavra de Deus, passa a acolher melhor com o seu coração a palavra de Deus, passa também a proclamar a sua fé, testemunhar a sua vida iluminada pelo Senhor e passa a proclamar e falar às pessoas a boa notícia, a boa nova da salvação. Faz parte, portanto, da iniciação à vida cristã esse ouvir. Aliás, São Bento, né, na regra, fala para os monges, que dos monges, começa a mentir isso. Escuta, filho, os preceitos do mestre e abre o ouvido do teu coração, ou inclina o ouvido do teu coração. Ou seja, escutar, ouvir, né, com o coração, para que a gente possa escutar o Senhor que fala ao nosso coração e, consequentemente, falar das misericórdias e do amor de Deus. Nós necessitamos disso, meus irmãos e irmãs, de ouvir o Senhor que fala ao nosso coração, fala nossa vida, para podermos proclamar as misericórdias de Deus no meio dessa sociedade tão necessitada de ouvir palavras que salvam, que libertam, que conduzem a uma nova vida. Portanto, o Evangelho é com muita clareza isso. Vejo isso como aquilo que é a tradição da igreja primitiva, né, da iniciação à vida cristã, de poder ter o éfeta, que é conservado até hoje, né? Embora hoje não seja tão mais opcional, não é tão mais obrigatório, mas opcional, mas faz parte justamente essa questão. Eu faço questão de utilizar algo que sempre existiu, né, que fala de ouvir, de falar, né, possa proclamar as maravilhas do Senhor. É um rito batismal, o éfeta, que nós ouvimos nesse evangelho desse domingo. Ou seja, e ainda mais, Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, esperando a sua morte e a ressurreição. E muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Ou seja, meus irmãos e irmãs,
no milagre da cura do surdo-mudo ou do surdo que falava com dificuldade, aparece toda essa necessidade que nós temos de viver a nossa vida cristã, de ouvir a palavra e proclamar a nossa fé. E é nesse aspecto que a leitura do Isaías nos fala dessa nossa missão. Criai ânimo, dizei às pessoas deprimidas, e como tem depressão hoje, não tenhais medo, vede, é o vosso Deus, é a vingança que vem e a recompensa de Deus, Ele que vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos, se descerrarão os ouvidos dos surdos, e o coxo saltará como um cervo, e se desatará a língua do mudo. Assim como brotarão águas no deserto, e jorrarão torrentes no ermo, a terra árida se transformará em lago, e a região sedenta em fontes de água. Promessas de Isaías, meus irmãos e irmãs, que vemos cumpridas em Jesus Cristo, e que quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, abrimos os ouvidos e proclamamos a boa notícia a todos, e quanto mais nós enxergamos, vemos a ação de Deus na nossa vida, vemos também que essa palavra cumprida em Cristo se cumpre também em nossa própria vida, em nossa própria existência. Podemos, pela vida de caminhada na igreja, na vida batismal, vemos como nós vamos enxergando com os olhos do Senhor, enxergando melhor toda a nossa vida. É uma palavra, meus irmãos e irmãs, que nos remete à vida batismal, mas nos remete também, meus irmãos e irmãs, à missão da igreja, à missionariedade de passar fazendo bem, levando as pessoas a terem vida, a terem cada vez mais aqueles que escutam a palavra e que, como consequência, proclamam as maravilhas de Deus em suas próprias existências. E a segunda leitura, continuamos com a carta de São Tiago, meus irmãos e irmãs, nos fala que viver essa vida nova supõe também que nós possamos ver as pessoas com os olhos de Deus, não ter distinção, quem chega, quem não chega em nossas comunidades. Deve receber todo mundo muito bem, não só aqueles que são importantes e vêm todos chiques, mas também aquele que vem com a pobreza, com a necessidade, que estão aí entrando também em nossas comunidades. Você vai receber como filhos de Deus, aliás, até como preferidos de Deus, os mais necessitados, não é? Então ele fala, em nosso Senhor Jesus Cristo, a fé que tendes em Cristo não deve admitir acepção de pessoas, não é? E faz a comparação de uma pessoa bem vestida, com anel no dedo, e tem um pobre com roupa surrada, e às vezes damos mais atenção a um do que a outro, não é? Não damos o lugar, também nem mesmo um lugar com dignidade às pessoas, né? Ou seja, se não vos e isso fala assim, fica aí de pé, senta-te no chão e aos meus pés, não fizesse então discriminação entre vós? Meus queridos irmãos e irmãs, não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? É, portanto, meus irmãos e irmãs, essa oportunidade de termos iniciado a vida cristã, de enxergarmos e ouvirmos o Senhor, que nós vamos também ter essa vida nova, de vivermos bem com todo mundo, né? Sabemos acolher a todos com o mesmo carinho, mesma disponibilidade. E aí está, meus irmãos e irmãs, o cristão. Ele sabe justamente cuidar e receber bem a cada pessoa que chega na comunidade ou que pede algo para o seu coração e para a sua vida. Participe da missa desse final de semana, vivamos tudo isso que está acontecendo, sigamos ao Santo Padre, lá justamente no Extremo Oriente. Vamos também ver esse tempo da criação, como nos pede até o dia 4 de outubro, essa responsabilidade, e aprofundar o livro do profeta Ezequiel, também nesse aspecto que o texto base coloca em relação à questão ecológica, mas muito mais, aprofundando esses vários aspectos de Ezequiel, de modo especial também dos ossos ressequidos, tal, muita coisa interessante que somos chamados a aprofundar. Meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe, proteja e guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.